Fala, Vascão, muito bom dia a todos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada aqui, nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Vamos direto para as notícias sem mais delongas. O Vasco na segunda-feira pegou no basquete, pegou o São José pelo terceiro jogo dos playoffs, podendo fechar, né, a fase, né, para fechar as oitavas, mas perdeu, né, e agora está 2-1 nos playoffs. O Vasco perdeu por 81-78, foi um jogo bem equilibrado ali, se você olhar os quartos ali, foi um jogo bem equilibrado mesmo. E o Vasco vai jogar fora agora com o São José, né? O Vasco vai enfrentar eles fora de casa. O Vasco que ganhou a primeira fora de casa, lá em São José. Depois ganhou a outra em São Januário no sábado e perdeu na segunda-feira. Então, o Vasco deixa de fechar, né? Foi um jogo muito bom, apesar de ter... foi um jogo muito equilibrado, mas teve muito problema ali com a goteira, né? Choveu no Rio de Janeiro e o ginásio apresentou goteira, parou o jogo por um bom tempo ali no último quarto, atrapalhou, né? Os jogadores tiveram que ficar ali aquecendo e acaba se desgastando um pouco mais. Fez com que o Vasco agora tenha que viajar para São Paulo para enfrentar o São José no dia 2 agora, sexta-feira, na Farmacondé Arena, né? E caso o São José ganhe, tá? Aí eles vão decidir em São Januário, 7h30, dia 5/5. Foi um bom jogo, assim, o Leco até cobriu, a gente conseguiu uma entrevista exclusiva aí com o Léo Figueiró, que é o treinador, né? Quando o Vasco não ganha a partida, o único que dá a entrevista é o treinador. E o Léo Figueiró foi bem conciso ali, falando que não é para desanimar e que tem tudo ainda para vencer, estamos na frente na série, né? Mas também disse, né, falou sobre a relevância ali desse jogo por ser o jogo mais equilibrado de todos os playoffs, porque numa lógica é o oitavo contra o nono, então assim, são os dois mais perto ali, faz toda a diferença nesse processo. Mas o Vasco vem bem, tá? O time tá limitado, mas vem bem. Vamos torcer pra gente sair com a vitória agora no dia 2, né? Sexta-feira, 7h30 e passar de fase, já ir para as quartas de final, que se eu não me engano o Vasco pega o Minas, né? Caso passe, né? Que eu acho que o Minas também tava com 2-0, mas ainda também não tava certo. Outra notícia também, né? Boa aí da base, sub-17, né? O Vasco venceu por 3-0 o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil sub-17. No agregado ficou 7-2 pro Vasco. Pelo menos a molecada vem dando orgulho aí pra gente, né? Os gols foram do Kaique Ferreira, Diego Minetti e o Andrei Fernandes, né? Muito bom. A molecada mete, se eu não me engano, é a terceira goleada no Flamengo em menos de uma semana. Isso é muito bom, tá? Em um intervalo de uma semana, isso aí. O Vasco ganhou 3 seguidas do Flamengo no Sub-17. Muito bom. A molecada vem voando assim contra o Flamengo na base, né? E o Flamengo que tem uma base boa, né? Já estava disputando Libertadores e tudo mais. Então, o jogo foi muito tranquilo ali. Logo no início do jogo, o Vasco já abriu o placar. Então, o Vasco simplesmente só deitou e rolou. Foi aquele jogo que teve aquele lance polêmico, tá? O primeiro jogo da ida foi aquele jogo que teve o lance polêmico, que a bandeirinha deu impedimento, que eu até fiz um react ali sobre essa análise. Enfim, não adiantou, passamos de fase, estamos na final e o Vasco agora pega o Bahia no dia 6/5, final, jogo único, ainda não tem lugar definido, mas é jogo único. Então Vasco e Bahia, que venceu o São Paulo, né? O primeiro jogo foi 4-4 e o jogo de volta foi 1-0, Bahia fora de casa. Então o Vasco pega dia 6/5, vai pegar o Bahia, né? O Vasco vai pegar o Bahia num jogo único, final da Copa do Brasil Sub-17. Torci pra molecada trazer esse troféuzinho pra casa, que é muito importante aí pra molecada ganhar essa bagagem aí do Vasco. Vamos pro profissional, falar de futebol profissional, que é o que mais importa aqui pra gente, que a gente mais gosta, né? O Vasco continua negociando com o Fernando Diniz, né? Ainda não, já abriu conversa ali, mas não tem nada muito certo, né? E as coisas ainda não passaram ali, nem nada de valores, ninguém acertou nada. A gente só tem um rumor aí do passado que o Fernando Diniz estava ganhando 1 milhão por mês. Então, acredito que se o staff inteiro, né, custa 1 milhão, mas eu acho que se ficar nessa linha aí de 1 milhão, bem provável que o Vasco não vá contratar o Fernando Diniz.
E aí uma opção que tá rolando aí nos bastidores aí, né? O canal Vasco publicou, nosso amigo até Corujão Vascaíno aí do nosso amigo Dibi, querido Dibi, falou que o Pesolano seria um plano, né, B pro caso o Diniz não venha. E aí pode ser, assim, ele que tem a passagem ali pelo Cruzeiro, né, é o nome favorito tirando o Diniz, né? Eu não sei se ele seria o principal aí, mas eu não cheguei a lembrar dele, teria que olhar assim, mas é o perfil que mais agrada a diretoria após o Diniz, né? Tem um estilo de jogo dominante, aquele estilo lá que o Pedrinho gosta muito de ver, né? Que ele já deixou isso muito claro. Então, se o Diniz não aceitar, Pesolano vai ser o alvo principal aí do Vasco, né? O Ryan também, né? Saiu aí uma notícia que a venda do Ryan é fundamental para as finanças do Vasco. Essa matéria saiu aí no GE, né? E disseram que não tem como mais manter o Ryan, porém o número que estão fazendo de proposta não é agradável, né? E a gente recebeu uma proposta, o Vasco, né? Recebeu uma proposta de 40 milhões, né? Numa previsão ali em setembro do ano passado, mas disse que está abaixo, né? E que o Vasco está esperando uma apuração ali em torno de 100 milhões, né? Que é o que vai fazer valer ali a pena o valor do Ryan, até mesmo porque o Ryan vem numa crescente muito boa, tá? O Ryan vem numa crescente muito boa, coisas que valorizaram, né, a passagem dele. Ele fez, ele renovou agora o contrato, né, até o final de 2026. O Ryan também conquistou o Sul-Americano Sub-20, tá com sequência aí no futebol, no profissional do Vasco, né, tá vindo como titular, já, se eu não me engano, pelo 3º ou 4º jogo. E também tem a disputa do Mundial Sub-20, ainda esse ano que ele vai disputar. Então, o valor do Ryan está aumentando e a gente espera que a gente consiga cada vez mais tá subindo ali o valor dele para poder fechar uma boa venda e ajudar muito financeiramente o Vasco. E saiu os relacionados para o jogo de amanhã contra o Operário, né? Os relacionados foram Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, voltando ao time, Luiz Gustavo, da base, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Paulinho, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Ryan, Tietê, que também retorna para os relacionados, Verrete e Vitor Luiz. Souza mais uma vez não é relacionado, Esforza também não, mas de resto o Vasco vai com um time que a gente já estava esperando ali, né? Força total. Imagino que não vamos ter nenhuma surpresa aí, até porque esse jogo não é jogo de poupar, então o Vasco vai com força máxima, né? Já rolou ali um pouco ali nos bastidores do time do Operário falando, enfim. Já o treinador ou o dirigente, se eu não me engano, acho que foi o dirigente, já falou mais graças e tal, falando que era mais fácil pegar o Vasco e tudo mais. Enfim, ele vai conhecer o peso da camisa, que já conheceu uma vez, né? Com gols do Alex Teixeira, aquela virada de 3-2 lá no estádio deles. E a melhor notícia que tem desses relacionados é que o Tietê volta, né? E aí, quando a gente fala que é uma boa notícia, é porque a gente sabe que o filho dele, né, teve uma melhora aí, que ele estava com esse problema familiar. Então, o filho dele é recém-nascido e foi liberado para ele. Ele tinha sido liberado para acompanhar a família, né? E tem voltando aos treinos. No último sábado ele voltou a treinar na véspera ali do jogo contra o Cruzeiro. Então, o camisa 3 do Vasco volta a ser relacionado e viaja com o Vasco aí para pegar o Operário na terceira fase da Copa do Brasil. A gente tá torcendo aí para dar tudo certo aí com o filho do Tietê. E lógico, pra gente também. Saiu com um resultado gigante aí contra o Operário, que qualquer resultado ali, 1-0, 2, já ajuda bastante, porque vai trazer aqui para casa e aqui no Caldeirão as coisas são diferentes, rapaziada. É isso por hoje. Tamo junto, até a próxima. Ó, gostou do vídeo? Segue a gente aí, dá essa moral, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, ajuda bastante. Encaminha para um amigo aí esse vídeo, que tem uma análisezinha, vídeo rapidinho. Tamo junto, até a próxima e ó, ao Vasco tudo.